Hoje eu passei uma enquete lá no grupo do WhatsApp, a nossa comunidade Bolsa Agro, perguntando qual seria o tema que vocês gostariam de ver aqui no vídeo de hoje. E o tema mais votado foi para falar a diferença entre operações de especulação e operações de hedge, as travas de preço. A parte de especulação não tem muito segredo, então eu já vou começar por ela. E aí a gente entra na parte da trava, a parte de hedge, que é onde as pessoas têm as maiores dúvidas, que é justamente, geralmente, como que se comunica, né, as operações lá da bolsa, do financeiro, com o físico para fazer uma operação de hedge. Então, já compartilhando a tela aqui, no direto ao ponto, no caso das operações de especulação, o que significa isso? Significa que são operações onde nós acreditamos que o preço vai subir ou que o preço vai cair. Tem algumas outras operações de especulação também que não é só direcional, né? Que não é só de movimentação de preço, mas também de compra de volatilidade, venda de volatilidade, e aí por aí vai. Só que as mais clássicas são justamente tentar acertar se o preço vai subir, se o preço vai cair e a partir disso gerar um resultado financeiro ali, um lucro em alguma operação utilizando contratos lá na bolsa. Ah, e detalhe, não precisa ser só na bolsa, né? Necessariamente aqui a gente fala de contratos da bolsa, do mercado futuro, mas grande parte dos produtores rurais, eles fazem especulação todos os anos após a colheita, acaba armazenando grão. Muitos pecuaristas também ficam com suas posições ali do físico expostas ao direcional de preço, ou seja, ele ganha dinheiro caso o preço da arroba subir, perde dinheiro caso o preço da arroba cair. Então isso é especulação, você ficar posicionado de forma exposto a alguma oscilação de preço que vai trazer um ganho ou um prejuízo. No caso dos contratos da bolsa, os contratos mais simples são os contratos futuros, que é quase que como se você estivesse negociando no mercado físico mesmo. Então, se você compra lá um CCM, né, um contrato de milho, é como se você estivesse comprando 450 sacas de milho lá na bolsa. Lógico que quem já assistiu às outras aulas aí sabe que são os contratos de milho, tem negociação, tem a liquidação financeira apenas, não envolve o físico, né? Você pode comprar esses contratos sem precisar plantar milho, sem precisar ter milho armazenado, não vai precisar receber milho de ninguém, não vai precisar entregar milho para ninguém, mas você consegue comprar lá o equivalente a 450 sacas, porque se os preços subirem e você tiver comprado nesse contrato, você vai ter um ganho financeiro, e se você tiver vendido e o preço subir, você vai ter uma perda, né? Então, como isso não envolve o físico, você tem a possibilidade de vender um contrato de milho para ganhar na baixa, mesmo sem ter milho para vender no físico. Como que funciona lá na bolsa? Se alguém comprou um contrato de milho, ele passa a ter na posição dele lá um contrato de milho, que equivale a 450 sacas. Quem vendeu esse contrato para essa pessoa, ele fica na posição dele menos um contrato. Então, através dos ajustes diários, vamos supor que esse negócio aqui ele foi fechado num preço de R$ 68 a saca. Deixa eu colocar em reais aqui para diferenciar. Se o milho subir para R$ 69 a saca aqui já no segundo dia, essa pessoa que está comprada, ele vai receber dessa pessoa que está vendida R$ 450, né? Ou seja, R$1 a diferença aqui, R$1 por saca. Ah, Lucas, mas se ao invés de subir, cair aqui para 67, cair R$1, então essa pessoa que está comprada vai pagar para essa pessoa que está vendida. Ou seja, você pode entrar vendido para ganhar com a queda também. Então a operação com contratos futuros para especulação é muito simples. Ou você compra ou você vende, e aí você tem esses ajustes diários que fazem você ganhar ou perder dinheiro. Já no caso dos contratos de opções que tem as calls e as puts, basicamente você compra uma call para ganhar na alta, e aqui eu não vou entrar em detalhes sobre como que isso acontece lá na bolsa, vai ter outros vídeos sobre opções também. Inclusive, já deixa um comentário aqui se você quer um mini curso também sobre contratos de opções. O mini curso que está disponível lá na comunidade Bolsa Agro, que inclusive até dia 25 agora ainda tem o cupom de 70% de desconto, a partir do dia 25 não vai ter mais. Esse mini curso é só sobre contratos futuros. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que aí eu vou fazer um outro mini curso só sobre opções. Mas então, voltando aqui, para você especular na alta, para ganhar dinheiro com a alta, você compraria uma call. E aí você delimita lá o strike, né? Se subir acima daquele strike, você vai ganhar dinheiro lá na bolsa. Se você quer apostar na baixa, você vai comprar uma put, né? Que é uma opção de venda. Então, a parte de especulação não tem segredo. É basicamente se posicionar lá
independente do financeiro. Agora que são elas que a gente vai responder aqui a pergunta do tema aqui do vídeo, que é a diferença entre operações de especulação e operações de trava, de hedge, né, como o pessoal costuma falar. Agora eu abri uma planilha diferente, essa aqui é uma planilha que eu costumo usar na assessoria para montar com os clientes, né, as operações de hedge deles. Aqui eu faço uma simulação tanto considerando o físico quanto o financeiro e também já descontando todos os custos de operação para se ter uma noção já em receita, né, valor final líquido dessas operações. Estou aqui fazendo uma simulação simples, pegando apenas um contrato para a gente simular. Vamos supor que aqui na quantidade de milho físico nós temos 450 sacas. E aqui eu estou falando de 450 sacas no físico apenas para usar um exemplo perfeito, né? Um exemplo que daria exatamente a mesma quantidade de um contrato lá na bolsa. Mas aqui eu poderia jogar aqui 1.000 sacas, por exemplo, e fazer um hedge utilizando apenas um contrato que seria o equivalente a 450 sacas na bolsa. Mas para fazer o exemplo perfeito, eu vou usar aqui 450 sacas. Nessa planilha eu consigo simular o diferencial de base no vencimento. O que seria o diferencial de base? Os preços dos contratos da bolsa, eles são, no caso do milho, base Campinas. Então, se eu vou fazer um hedge usando como referência o mercado físico de Goiás, se eu vou fazer a comercialização do meu milho aqui em Goiás, existe um diferencial de preço, que é o que a gente chama de diferencial de base. Esse diferencial entre as praças, né, entre Campinas e Goiás, por exemplo, ele não é fixo, ele vai oscilar, mas existe uma média histórica que a gente pode usar para simular, mas é claro que precisa ficar claro que quando você está fazendo uma operação de hedge, você não tem como hedgear essa parte do cálculo, né? Sempre vai ficar em aberto essa questão do diferencial de base. E ele pode tanto atrapalhar a operação, deixar a operação de hedge menos eficiente, ou ajudar também, deixando mais eficiente. Mas isso não se preocupa tanto com isso, porque isso você não controla. Se a gente pegar o histórico do diferencial de base, histórico do milho aqui, eu tenho, por exemplo, a diferença entre Goiás e São Paulo. Vocês podem ver que no histórico dos últimos anos ele tem girado em torno de R$6. Então aqui para simulação eu vou colocar aqui, sei lá, R$10 de diferencial de base. Então o que a planilha fez? Ela considerou que se a saca do milho, por exemplo, está a R$90 lá em Campinas, aqui para o nosso cálculo ela vai estar utilizando o valor de R$80 por saca no caso do preço para Goiás. Então perceba que aqui você já vê que as duas primeiras colunas da simulação, e aí depois tem um gráfico que vai fazer essa comparação para nós, você pode ver que aqui nas duas primeiras colunas eu já estou simulando o preço regional, então vários cenários de preço, né? O milho a R$90 a saca, tanto o milho a R$90 a saca aqui no preço regional, quanto a 40, por exemplo. Então a gente vai ver como que acontece esse cálculo conforme os diferentes patamares de preço. E aí, aqui para milho Campinas, né, o preço da bolsa lá, ele está sempre considerando R$10 a mais aqui, na segunda coluna. Então, se a gente olhar pelo gráfico, o que está acontecendo? Se eu estou considerando 450 sacas aqui no meu cálculo, por exemplo, se o cenário tiver com milho lá no momento da comercialização a R$70 a saca, qual que vai ser o valor da minha receita? Olha só, aqui ele já está calculando no gráfico R$31.500 mais ou menos, que é justamente o cálculo dos R$70 por saca vezes 450 sacas. Então essa aqui seria a minha receita vendendo físico nesse patamar de preço. E aqui na linha, conforme você vai vendo, se o preço for caindo, a sua receita, que é a linha verde, ela vai diminuindo conforme o milho for caindo. Então como é que funciona o hedge? O hedge, a trava de preço lá na bolsa, você vai fazer um contrato lá na bolsa que caso os preços caiam, ou seja, nesse cenário aqui, caso você tenha um cenário no momento da comercialização, quando chegar o momento de comercializar o seu físico, se o preço tiver caído, você faz uma operação na bolsa com o direcional inverso. Se você está perdendo dinheiro no físico conforme o milho vai caindo, na bolsa você precisa ganhar dinheiro caso os preços caiam, para compensar parte ou em total aquele dinheiro que você está perdendo no físico conforme os preços estão caindo. Então aqui, por exemplo, se a gente simular a compra de uma put, né, que é uma opção de venda, que inclusive você pode usar para especular, né, para ganhar na baixa, você pode fazer essa operação pensando no seu milho físico,
que você vai colher e vai comercializar lá na frente. Se você comprar, por exemplo, uma put de milho strike 70, o que vai acontecer? Aqui eu coloquei o strike 70 e aqui eu vou colocar a quantidade de contratos. Se eu colocar um contrato, ele vai equivaler a 450 sacas. Beleza, então perceba que se eu comprei um contrato strike 70, se o preço cair abaixo de R$70 lá na bolsa, olha aqui a coluna E, se ele cair abaixo de R$70, eu começo a ganhar aqui, por exemplo, a cada R$1 que ele cai, eu ganho R$450 lá na bolsa. Então, aqui o valor do físico ele está diminuindo, mas na bolsa eu estou ganhando dinheiro. Para você comprar um contrato desse lá na bolsa, ele funciona como se fosse um seguro. Você vai ter que pagar um prêmio. Quando você vai fazer o seguro da caminhonete, você não tem que pagar um valor mensal lá ou anual. É a mesma coisa. Então, o prêmio da put, vamos supor aqui que você paga R$2 por saca. Aí aqui na planilha, olha só, ela já está considerando R$900 de prêmio. Já está considerando uma corretagem de R$70 por contrato. E aí já está fazendo a simulação ali dos custos e dos ganhos que você poderia ter com essa put caso os preços caiam abaixo de R$70 por saca. E olha só o que acontece aqui na planilha com o gráfico do payoff. Perceba que perceba que a receita do físico continua caindo normalmente, porque se os preços caírem, você vai vender o seu milho no mercado físico no preço que tiver, não é você que põe o preço. Então, conforme os preços caem, a sua receita ela fica menor. Mas olha só essa linha vermelha, que é o líquido bolsa, a receita líquida que você está recebendo lá na bolsa. Se os preços vão caindo muito aqui eu já estou descontando o prêmio que você pagou, a corretagem por contrato de R$70, tudo isso. E também até o imposto de renda dessa operação lá na bolsa. Perceba que o valor final, que é a linha azul, que é a receita final, já considerando, já subtraindo, fazendo a diferença ali da receita do físico, da receita do financeiro, já considerando tudo, olha só o que aconteceu. Acima de R$70 por saca aqui, na verdade até abaixo um pouco de R$70 por saca, porque já está considerando o prêmio que você pagou e etc, o imposto de renda e tudo mais. Então a partir de certo patamar, você comprando a put lá na bolsa, a sua receita, ela com esse contrato, criou-se um piso de receita para a sua operação. Então o preço pode cair o tanto que for, que você vai receber pelo menos, no caso aqui, R$26.100 final, já somando toda a operação, tanto a receita que você vai ter vendendo o milho físico, quanto os valores que você vai receber na bolsa. E isso aqui, então, é uma operação de trava, uma operação de hedge. Você está entrando lá nos contratos com o direcional oposto ao que você tem no físico, gerando ganhos financeiros que vão compensar as perdas que você teria com as quedas de preço do mercado físico. Qual que é a vantagem disso? Trazer previsibilidade, gerenciar os riscos de preço, risco de mercado que você tem na sua operação no mercado físico. Ou seja, garantir a margem de lucro, a viabilidade econômica da sua operação no físico, da sua operação de produção. Então, os produtores que operam no mercado físico, produtor rural que tem uma visão empresarial da sua atividade, ele utiliza as operações de hedge para trazer essa previsibilidade, para garantir que todo aquele esforço, aqueles investimentos que foram feitos naquele ano, não vai ser perdido dependendo da sorte ali dos preços subirem ou caírem. Ele já está garantindo a margem dele, já está garantindo previsibilidade de receita, de geração de caixa para ele fazer os investimentos do próximo ano e tudo mais. Então, no caso, esse seria o ideal, pensando em gestão no agronegócio. Mas, infelizmente, a gente sabe que a maioria dos produtores não pensa assim e não conhece essas ferramentas ainda. Se você quer que eu faça um mini curso também sobre operações de hedge, sobre travas de preço na bolsa, deixa aqui nos comentários, também vou levar em consideração, porque eu sei que muitos de vocês são produtores rurais e gostariam de ter esse conteúdo mais estruturado, do início ao fim, começando do zero, e um conteúdo voltado justamente para as operações de hedge, que inclusive, se vocês comentarem aqui e eu for fazer esse mini curso de hedge, de trava, eu vou dar um tapa nessa planilha aqui, vou disponibilizar ela gratuita
para aqueles que se tornarem alunos do minicurso de RET. Combinado? Então, se esse conteúdo foi útil para você, se esclareceu um pouco mais aí para você, deixa o like, dá uma curtida aqui, aperta no botão, não custa nada aí para você e ajuda bastante aqui o canal a crescer, a atingir mais pessoas. E clique em se inscrever também, ativa as notificações lá para que às vezes você vai usar o YouTube aí para escutar música, para assistir um podcast, alguma coisa. Aí, você sendo inscrito, você estando curtindo aqui e se inscrevendo no canal, o YouTube ele vai recomendar mais vídeos aqui. Quando eu publicar vídeos novos, você vai receber lá nas recomendações. E às vezes você vai estar num dia mais tranquilo, lá num sábado à tarde, às vezes assistindo coisas que nem não agregam tanto e o YouTube vai recomendar conteúdos aqui como esse que agregam mais conhecimento para você aí na sua profissão, na sua atividade. Beleza? E também vai estar o link aqui para quem ainda não participa lá da comunidade Bolsa Agro, vai estar o link para você entrar lá na nossa comunidade gratuita, para você poder votar nos próximos temas aí também das próximas aulas gratuitas. Te vejo no próximo vídeo e até mais.